Glória a Deus. Ao teu nome cantarei. Ficou vermelhinha a luz daqui do Face. Era bom, acho que ligar aquela ali, né? E tu és meu, oh glória. Não, virada pra lá é melhor. Tu és fiel. Oh glória, vai dando um oizinho aí. Fiel. Glória a Deus. E ao teu nome cantando, oh glória. Vamos dar um oizinho aí. Fala aí, quem é que tá aí comigo? Glória a Deus. Aí no Facebook, vai me dando um oizinho. Oh, glória. Hoje vai ser tremendo, vai ser muito bom. Muito bom. Vamos falar de Cristo, vamos falar de Jesus. Vamos falar da sua obra redentora. Glória a Deus. Deus é bom. Oh, glória. Boa tarde, minha querida. Tudo bem, Sabrina? Glória a Deus. Deus abençoe, minha linda. Em nome de Jesus. Boa tarde. Deus abençoe, Jane. Laisa também. Aqui. Glória a Deus. Boa tarde, minha linda. Deus é bom. Pedrinho entrou. Glória a Deus. Vamos estar juntos, né? Hoje nós vamos falar de algo tão glorioso. Hoje nós vamos falar de Cristo. Hoje nós vamos aprender a falar sobre Cristo. Falar sobre nós, falar sobre a nossa história. Falarmos do que aconteceu. É muito prazeroso, às vezes é muito legal, mas aprendermos a falar de Deus, aprendermos a falar de Cristo, isso não tem preço, né? E é uma dádiva de Deus podermos realmente falarmos do Senhor. Olá, meu marido, seja bem-vindo, profeta Josiel, Eunice também, seja bem-vinda. Glória a Deus, Deus é bom. Não há privilégio maior do que falarmos de Jesus, falarmos da sua obra redentora, falarmos daquilo que Ele tem feito por nós, daquilo que Ele fez por nós. É muito bom, é muito bom. Estamos chegando aí no final deste mês, né? Você que me acompanha desde o início aí, em nome de Jesus, nossa, foram né, muitos desafios, né? Foram desafios desde o início deste mês. E eu quero, em nome de Jesus, glorificar primeiramente a Jesus, o nosso Senhor, que nos deu essa dádiva e essa glória de estarmos juntos, aprendendo mais sobre o que é evangelismo, do que é evangelizar, do que é fazer a obra do Senhor. Mas também a vocês que estão junto comigo aí, todo esse tempo, né, aprendendo, em nome de Jesus, a paz de Deus, glória a Deus, esse meu marido, viu? Ele gosta, viu? Ele gosta de causar. E em nome de Jesus, né, nós vamos crescer muito, né? Nós vamos crescer muito, eu creio. Nós vamos
aprender, sermos ministrados e crescer muito na palavra, crescermos muito em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos orar, queridos, vamos orar, porque hoje nós temos aí muitas coisas para falar. Minha filha Dineuza, seja bem-vinda também. Glória a Deus. E eu quero agradecer ao Senhor por cada vida, por cada um de vocês, pela fidelidade, por estar comigo ao vivo, que é muito importante, este calor humano, estarmos juntos, estar somando, estar partilhando as ideias. Isso é prazeroso, né? Isso realmente é muito bom. Muito obrigado, né? Seja bem-vinda, Claudineia, em nome de Jesus, aqui no Instagram. Glória a Deus. Vamos orar? Pai querido, toda glória, todo louvor damos a Ti. Senhor, esta tarde é maravilhosa porque a Tua presença, Espírito Santo, está em nosso meio, está presente sobre as nossas vidas. O Teu Espírito atua sobre as nossas vidas e eu quero Te agradecer. Grandioso, exaltado é o Seu nome, Jesus Cristo de Nazaré. Não há outro nome maior do que este, não há outro nome mais lindo do que este, não há nome mais poderoso do que este, o Seu nome, Jesus Cristo de Nazaré. E sobre este nome, nesta tarde, nós nos colocamos diante da Tua presença para, Senhor, aprender mais de Ti. Oh Senhor, aprender mais da Tua palavra, aprendermos, ó Pai, a sermos usados debaixo da Tua unção, aprendermos, ó Pai, a falar da Tua história, a falarmos do Teu plano redentor que saiu do coração do Pai, deste coração que nos ama, oh Pai, incondicionalmente. Muito obrigado, Senhor. Nesta tarde, Senhor, eu me regozijo diante da Tua presença, Senhor, porque para mim, Senhor, é um privilégio poder falar do Senhor, poder falar da Tua palavra, poder falar das Tuas maravilhas e poder compartilhar esta esperança, esta dádiva, este presente a todos aqueles que vão, Senhor, estar comigo, Senhor, ao vivo, que vão ouvir e vão assistir esta live, este vídeo posteriormente. Senhor, em nome de Jesus, oh Pai, toca nos nossos corações nesta tarde, refrigera nossa alma, Senhor, do alto da cabeça à planta dos pés, nos capacite para cumprir o chamado e para sermos, Senhor, homens e mulheres melhores do que fomos ontem. Senhor, que venhamos a ser homens e mulheres que agradam o Teu coração, Senhor. Que venha resplandecer a Sua glória. Que venha, Senhor, em nome de Jesus, viver das Tuas maravilhas. Seja assim, Senhor. Te adoramos nesta tarde, Senhor. Te bendizemos, Senhor. Não estaríamos aqui se não fosse a Tua presença. Não poderíamos falar da Tua obra se não fosse, Senhor, a Sua aprovação. Não poderíamos, ó Pai, nem ter força, Senhor, e fôlego de vida se não fosse pela, Senhor, a Tua aprovação, Senhor. Glorificado, exaltado é o Teu nome. Recebe, Senhor, a nossa adoração nesta tarde, Senhor. E, Senhor, toca-nos, Senhor, de uma maneira sobrenatural, para que o Senhor seja sempre glorificado. Em nome de Jesus nós oramos, te engrandecemos e te exaltamos. Amém. Amém, queridos. Glória a Deus por isso. Como é bom estarmos juntos. Seja bem-vinda, Verinha, minha filha também. Glória a Deus. Como é bom estarmos juntos. Como eu havia dito, semana passada nós falamos de muitas coisas, né? Falamos ali de iniciar conversas espirituais, falamos em estarmos, né, construindo relacionamentos. E essa semana foi semana de contar histórias, né?
Terça-feira nós estávamos falando sobre como contar a sua história, como falar de sua história, né? E através da palavra de Deus, dos ensinamentos, né, da vida do apóstolo Paulo, nós pudemos ali aprender, né, passos para contar a nossa história. Seja bem-vinda, Cláudia, Deus abençoe, minha linda. Em nome de Jesus, nós aprendemos ali passo a passo como contar a nossa história, né? E como impactar a vida das pessoas com o nosso testemunho, com a nossa vida, com a nossa experiência que tivemos com Deus. Hoje nós vamos falar de algo muito mais poderoso, mais precioso. Talvez em tudo aquilo que você já aprendeu nas lives deste mês que falamos de evangelismo eficaz, será uma live e uma tarde mais preciosa. Aprender a falar sobre a história de Cristo, né? Qual é a história de Cristo? É o tema de hoje. Qual é a história de Cristo? E nós vamos aprender a falar a história de Cristo de uma maneira muito mais sucinta, mais clara e muito mais contundente, para que as pessoas recebam muito mais rápido essa palavra do Evangelho de Cristo, essa palavra de salvação e redenção, e seremos muito mais bem-sucedidos em nosso evangelismo. Amém? Em nome de Jesus. Ô glória! Então, há 4 pontos importantes que precisamos ter na nossa história de Cristo. Quando falamos da história de Cristo, quando falamos em nome de Jesus da história de Cristo, há 4 pontos muito importantes e são pontos cruciais que nós devemos falar, incluir na nossa história para podermos ser bem-sucedidos na hora de evangelizar. Amém? Seja abençoada também, pastora Cláudia, em nome de Jesus, e toda a sua casa, família, ministério, em nome de Jesus. Ô glória! Então vamos lá. O primeiro ponto é Deus. Logo que começamos a contar a história de Cristo, não pode faltar a figura, né, do Todo-Poderoso, do nosso Pai querido, do soberano, né, do Deus Todo-Poderoso, aquele que nos ama incondicionalmente, né? Então não pode faltar a figura de Deus, né, no nosso evangelismo, na nossa história. Amém? Então, a primeira coisa que tem que ter de Deus na sua história é incluir que Deus é amor. Amém? As pessoas precisam saber que Deus é amor, ou seja, que Deus a ama incondicionalmente. Amém? João 3,16 fala muito sobre isso, que Deus nos amou de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele cresce não perecesse, mas tivesse a vida eterna. Então, Deus precisa ali entrar no coração das pessoas através da história de Cristo, e devemos falar que Deus é um Deus de amor. Em 1 João capítulo 4, versículo 16, hoje é muito importante que você anote esses versículos, né? 1 João capítulo 4, versículo 16 faz parte deste ponto, que Deus é amor, e diz assim: e nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor, e quem está em amor está em Deus e Deus nele. Amém? 1 João capítulo 4, versículo 16. E versículo 19 diz: nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Então, a primeira coisa que uma pessoa precisa saber é que Deus a ama incondicionalmente, que Deus é amor. Ele se move em amor, amém? Em nome de Jesus, antes de nós amarmos a Deus, se aproximarmos de Deus, Deus nos amou primeiro, amém?
Segunda coisa que temos que falar de Deus às pessoas é que Deus é santo. As pessoas precisam saber da santidade de Deus. É uma qualificação de Deus muito importante, que Deus é santo, e está em 1 Pedro, capítulo 1, do versículo 15 ao 16. 1 Pedro 1, de 15 a 16. Diz assim: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santo em toda a vossa maneira de viver. Portanto, está escrito: sede santos, porque eu sou santo. O que é ser santo? Santo é ser puro. Amém? É não ter nenhum tipo de mistura ou variação. Deus, ele não é algo um dia e no outro dia ele se torna uma outra pessoa. Não, Deus é puro, Deus é santo, Deus é puro. Amém, queridos? E ele não tem nenhuma sombra de variação, amém? Não tem nenhuma mistura. E quando nos achegamos a Deus, Deus ele fala algo precioso, que nós devemos ser como ele, a sua imagem e a sua semelhança. Depois você pode dizer assim: ah, pastora, é muito difícil ser santo. Hoje nós vamos encaixar tudo isso e mostrar uma mensagem muito linda para as pessoas, né? Porque as pessoas, elas vão se aproximar num Deus perfeito. Quando você fala de santidade, você fala de um Deus que é perfeito, amém? E a terceira coisa que nós vamos falar de Deus é que Deus é justo. Então, primeiro, Deus é amor. Segundo, Deus é santo. E a terceira coisa que vamos falar de Deus é que Deus é justo. Então, lá em Deuteronômio 2, versículo 4, diz assim: ele é a rocha cuja é perfeita, porque todos os seus caminhos justos são. Deus é a verdade e não há nele injustiça. Justo e reto é. Amém? Então, é importante que todos nós saibamos e as pessoas saibam que Deus é um Deus de amor, que Ele ama, que Ele nos ama sobre todas as coisas. Mas as pessoas precisam saber que este Deus, apesar do seu amor, é um Deus justo, né? É um Deus reto, é um Deus perfeito e é um Deus também santo, amém? É um Deus que vai requerer de nós também um posicionamento de pureza, de buscar a sua santidade, de buscar a sua pureza, de buscar sermos parecidos com Ele, amém? Outro item que nós temos que falar e é muito importante é sobre nós, amém? Então, se você for começar a contar a história de Deus para alguém, claro que você vai falar, se você for contar a história de Cristo para alguém, então você vai falar do Pai, você vai falar de Deus, você vai falar de quem enviou Cristo, que é o nosso Deus Todo-Poderoso, o nosso Pai querido, que Ele é amor, que Ele é santo e que Ele é justo. E a segunda parte nós vamos falar sobre nós. Então, a primeira coisa que nós vamos falar sobre nós é que nós fomos, mas nos tornamos pecadores. Então, as pessoas precisam entender que nós fomos criados por um Deus bom, por um Deus de amor, por um Deus de santidade. Nós fomos criados como sendo homens e mulheres bons. Porém, nós nos tornamos pecadores, né? Então, lá em Romanos, capítulo 3, versículo 23, esses textos são primordiais para que você use em evangelismo. Principalmente esse texto de Romanos, capítulo 3, versículo 23, você tem que ter gravado na sua mente, que diz assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Nós fomos criados por Deus para reinarmos,
para sermos homens e mulheres para reinar, para sermos bons. Mas em algum momento, e eu vou dizer sobre isso daqui a pouco, nós pecamos. A humanidade, o ser humano pecou e por causa disso ficamos afastados de Deus. Então, nós nos tornamos pecadores e necessitando do amor de Deus e do perdão de Deus. Então esse texto de Romanos 3:23 é importante você falar para alguém. Sabe por quê? Porque as pessoas às vezes elas são tão boas, né? Elas fazem tantas boas ações, elas são tão boas que elas acham que por causa das suas boas ações, elas têm, entre aspas, direito ao céu. Elas têm direito ao perdão de Deus. Elas têm direito a ter a vida eterna. E segundo a palavra de Deus, a Bíblia, a palavra de Deus nos diz que somente nós temos direito ao céu, e eu vou falar um pouquinho mais adiante, quando nós tivermos ali o perdão de Deus. Amém? Então Romanos 3:23 deixa bem claro que todos nós pecamos e destituídos estávamos da glória de Deus, afastados estávamos da presença de Deus. A segunda coisa que precisamos falar sobre nós para as pessoas, quando nós vamos falar sobre a história de Cristo, é que nós merecíamos a morte. Nós merecíamos a morte por causa do pecado, porque nos rebelamos contra o presente de Deus, né? Por causa da rebeldia. Lá em Gênesis fala sobre a rebeldia e a desobediência de Adão e Eva, né? Quando eles desobedeceram uma ordem do Pai, uma ordem de Deus, dizendo que eles não poderiam comer do fruto proibido que havia no jardim do Éden. E ali, você talvez conheça essa história. Se você não conhecer, é só ler o capítulo 1 ali de Gênesis na Bíblia. E fala sobre a desobediência de Adão e Eva. E lá em Romanos capítulo 6, esse também é um versículo importante para você saber de cor. Romanos 6, versículo 23, que diz assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Esse versículo, ele fala de tudo o que precisamos. Primeira coisa, por causa de Adão e Eva, por terem se rebelado, e eles eram nossos representantes da humanidade, ali eles se afastaram de Deus, porque entrou o pecado dentro da vida do ser humano, entrou o pecado. E a Bíblia diz que eles mereciam a morte, né? É a morte, mas diz aqui na sequência que o dom gratuito, ou seja, o presente de Deus foi tão tremendo para nós que ele nos deu a vida eterna através de Cristo Jesus. Então nós temos que falar sobre isso, que é um presente de Deus. Jesus é um presente de Deus, é o dom gratuito que Deus deu a nós, e por isso nós temos o direito à vida eterna e o perdão dos nossos pecados. Amém? E a terceira coisa que é importantíssima falarmos de nós para as pessoas é que estamos espiritualmente mortos, falidos, se nós não tivermos Cristo em nossas vidas. Em Efésios capítulo 2, no livro de Efésios, capítulo 2, versículo 1 e 2, diz assim: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Então, aqui diz muito claro na palavra de Deus que nós estávamos mortos por causa dos nossos delitos e por causa dos pecados. Queridos, não foi simplesmente Adão e Eva que pecaram. Ao longo
importância, né, e a existência da humanidade, nós podemos ver que o homem, pela sua ganância, pela sua cobiça, né, por deixar as obras da carne entrar nas suas vidas, ele foi se afastando de Deus, ele foi abrindo mão muitas vezes dos princípios da palavra de Deus e dos ensinamentos de Deus, querendo andar com suas próprias pernas, escolher as suas próprias escolhas segundo os seus próprios deleites e desejos. E a Bíblia fala que por causa disso a humanidade foi se afastando de Deus. E aqui nesse versículo fala que Deus nos vivificou, ou seja, nos trouxe vida novamente, e em que noutro tempo andasse segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Paulo estava falando para a igreja de Efésios, para os Éfesos aqui, estava falando sobre que Deus nos vivificou através de Cristo, porque estávamos debaixo de um comando ali do Espírito, que era o príncipe das potestades, ou seja, Espírito na letra minúscula, que significa aqui que era Satanás. Então, por muito tempo, Satanás pôde ali agir dentro da sociedade e desvirtuar a humanidade dos princípios de Deus e afastar, enganar as pessoas, como ele enganou Eva, ali em Gênesis capítulo 1, a partir do versículo 1 do capítulo 1, amém? E nós temos que falar que mesmo que sejamos, né, bons ou fazemos muitas obras, precisamos compreender que nós estávamos longe de Deus. E temos que novamente voltar a estar perto de Deus, desejar estar perto de Deus. E para isso só podemos estar perto de Deus através de Jesus Cristo de Nazaré. Ô, seu Antônio Chalupe, tá direto de Mato Grosso do Sul, hein? Camapuã, oh, glória a Deus, seja bem-vindo, glória a Deus, e é longe, hein? Mato Grosso do Sul é longe, seja bem-vindo, meu querido, Deus abençoe, em nome de Jesus, glória a Deus, é quente aí, né? Glória a Deus, Deus é bom, amém? A terceira coisa que precisamos falar, nós vamos falar de Cristo. Amém? Então, primeiro vamos falar de Deus, né? Que ele é santo, que ele é amor e que ele é justo. Nós temos que falar sobre nós, amém? Que nós estávamos ali, somos pecadores, que estávamos longe, merecíamos a morte e que estávamos falidos e precisávamos da vida de Deus novamente em nós. E agora nós vamos falar sobre Cristo. Então a primeira coisa que nós vamos falar sobre Cristo é que Deus também se tornou homem. Então às vezes as pessoas confundem isso. As pessoas acham que Jesus Cristo é tipo assim, é o Filho de Deus, é o ator coadjuvante da história, né? Ele veio ser o coadjuvante da história, porque quem manda mesmo é Deus Pai. Eu quero dizer algo muito claro para que você aprenda e para que nós venhamos a aprender a ensinar as pessoas que Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo é a mesma pessoa, amém? Eles são Deus em um. Amém? E eles, quando eles se dividem nas suas funções, eles não se dividem em poder, queridos, eles continuam sendo poderosos na mesma qualificação, porém eles atuam em frentes diferentes, em atuações diferentes. Por isso que fala que é importante ter a testificação da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, porque você está ali numa plenitude, amém? De ação de Todo-Poderoso, de Deus Pai, de Deus Filho
e de Deus Espírito Santo. Amém? Em nome de Jesus. Então, quando falarmos de Cristo, nós temos que falar que Cristo é Deus, que é Deus encarnado. Quando Jesus nasceu, ele veio, né? E se abdicou da sua glória. Em Filipenses capítulo 2 fala muito sobre isso, fala sobre Jesus abdicar da sua glória, do seu trono, né? Do seu lugar como Deus no céu, e ele veio à terra em obediência a um plano do Pai. Há um plano do Pai para a redenção da humanidade, para a redenção dos seus filhos, amém? E quando ele abdicou da sua glória, não, queridos, Cristo continuava, mesmo como homem, ele continuava sendo Deus, amém? Então lá em João capítulo 1, versículo 1, diz assim: no princípio era o Verbo. João capítulo 1, versículo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então Jesus é Deus, amém? Mesmo quando Jesus estava sendo açoitado naquele, era Deus, queridos. Deus estava se colocando, a Trindade estava ali, o poder estava ali, Cristo estava representando ali a Trindade, amém? Para a redenção da humanidade. E no versículo 14 de João capítulo 1 diz assim: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Amém? Então as pessoas precisam entender que Cristo é Deus. Quando as pessoas tiverem Cristo, muita gente diz assim: eu tenho Deus na minha vida, eu creio em Deus no meu coração, mas eu não creio em Jesus, eu não creio que Jesus é o Messias, eu não creio que Jesus é o Salvador do mundo. Essas pessoas, elas estão acreditando, entre aspas, em metade de uma verdade, em metade de uma essência, porque se o Pai é Deus, Cristo também é Deus também encarnado, e o Espírito Santo também. Como tem algumas pessoas que dizem: eu acredito em Deus, eu tenho Jesus no meu coração como meu Salvador, mas eu não acredito no Espírito Santo. Eu não acredito nas suas manifestações. Eu não acredito na obra do Espírito Santo. Ele também não está acreditando e crendo numa verdade completa, porque a Trindade significa Pai, Filho e Espírito Santo. Amém? Em nome de Jesus. E aqui, quando nós estávamos falando de Cristo, nós vamos falar que ele é Deus e que ele se tornou homem para cumprir uma missão. E a segunda coisa é que Cristo morreu como nosso substituto. Cristo morreu como nosso substituto. Amém? Deus, a divindade, morreu em seu lugar, em meu lugar, em nosso lugar, como nosso substituto. Amém? Então é muito importante que as pessoas tenham esta consciência. Quando elas aceitarem a Cristo, elas simplesmente não estão aceitando um nome. Como elas aceitam? Você aceita que a pastora Rigeli entre na sua casa? Você gosta muito dela? Você gosta das lives dela? Você gosta quando ela dá aula? Eu gosto da pastora Rigeli, ela é uma bênção. Então deixa ela entrar na sua casa. Ela pode entrar na minha casa. Queridos, é bem diferente da pessoa fazer essa declaração em relação à minha pessoa, a uma pessoa qualquer, e fazer essa mesma declaração: eu aceito que Cristo entre na minha casa, que Cristo
Porque quando fazemos isso, nós estamos declarando que Deus, a Trindade, o divino, o sobrenatural está entrando em nossas vidas. É muito mais profundo. Amém? Então, em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 20, 1 Pedro capítulo 2, versículo 24 diz assim: levando ele, Jesus, né, mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça. Olha só, por causa da sua morte, tornamos novamente a vida. Foi por isso que quando falamos lá atrás sobre nós, que Deus nos vivificou por causa de Cristo, porque Ele se colocou no nosso lugar. Amém? E aí nós nos tornamos novamente vivos para a justiça, e pelas suas feridas fostes. Oh glória, amém. Se por causa deste afastamento de Deus, por causa do pecado, se por causa de erros, se por causa de escolhas erradas, nos afastamos de Deus, através do Cristo e reconhecendo esse sacrifício, aceitando esse sacrifício, a palavra de Deus diz que nós voltamos a viver em justiça e ainda mais somos sarados através das suas feridas. Oh glória! Olha como Deus é maravilhoso. Vai dando glória, que se hoje você pode estar numa live, é porque Cristo te alcançou. Se hoje da palavra de Deus, é porque um dia Deus teve misericórdia da minha vida, teve misericórdia da minha família, amém? Se Deus hoje nos dá essa oportunidade de aprendermos a falarmos dele e autorizarmos a nossa boca a falar das suas maravilhas e da sua palavra, queridos, isso é muito privilégio, é muita alegria, é muita gratidão, amém? Oh glórias! Nós vamos falar é que Cristo oferece o seu perdão como um presente. Amém? Precisamos deste presente, precisamos deste dom. Lembra que eu disse do dom gratuito de Deus? Precisamos deste dom, deste presente, precisamos deste perdão. Efésios 2, versículo 8 e 9 diz isso: porque pela graça sois salvos. Pela graça, por este presente de Cristo, nós somos salvos por Cristo, amém? Nós somos salvos, nós somos libertos, nós somos sarados pela sua palavra. E aqui diz, por meio da glória, amém? E isto não vem de vós, é presente, é dom, é presente de Deus, amém? Ou glória, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então, não vem das obras. Este presente não vem das obras, vem pela fé, vem de acreditarmos, vem de querermos pedir realmente este perdão diante de Deus e vivermos este presente e essa redenção. Amém? Talvez ao longo das suas ministrações, dos seus testemunhos, né, do seu evangelismo, você venha a ouvir esta pergunta. Eu quero que você preste atenção. Por que foi preciso pagar um preço? Talvez alguém te pergunte, mas por que foi preciso pagar um preço? Por que Deus não podia simplesmente perdoar e esquecer como nós fazemos quando alguém nos faz algum mal? Por que Deus não podia fazer isso? Porque simplesmente Ele não podia nos perdoar e esquecer e continuar a ir para frente. Eu quero te dar uma ilustração
para que você possa tanto visualizar como você possa ensinar outras pessoas. Suponha que o seu vizinho, né, ele, por algum deslize, acidentalmente ali, ele foi dar ré ali e bateu no seu carro novinho. Aquele carro que você comprou com tanto sacrifício, né? Com tanto custo, e foi um acidente, né? Ele não queria fazer isso, talvez foi algo, um deslize, né? Ele não viu, foi um acidente, ele bateu e ali fez um... Realmente houve um estrago ali. Naquele momento, ele vai falar para você, olha, me desculpe, foi um acidente, eu nunca queria fazer algo assim, me perdoe. Você vai olhar para aquele homem, né, ou para aquela mulher e vai dizer, nossa, eu acredito em você, eu sei que você não, foi um acidente, que você não queria fazer isso com o meu carro, e você o perdoa. Ok? Mas eu quero te fazer uma pergunta. O carro continua batido? Continua. O carro continua batido. O carro foi danificado. O carro precisa ser consertado, ok? O carro precisa ser alinhado de novo. O carro precisa ser colocado no prumo de novo. O carro precisa ser adornado de novo para que ele volte a funcionar como ele funcionava antes, como ele funcionava na sua criação antes, ok? Então há um preço para se arrumar um carro, né? E às vezes o preço não é nada barato, principalmente uma franquia, não de um seguro de carro, não é nada barato para arrumar um carro, porque precisamos, há um preço. Espiritualmente é a mesma coisa. Deus poderia olhar para nós e poderia sim, como Ele faz quando confessamos os nossos pecados e realmente pedimos perdão pelo afastamento, por estarmos longe, por termos aberto mão dos seus princípios, por termos pecado. Deus, Ele nos perdoa sim. Amém? Mas hoje o Senhor, Ele está dizendo para nós que precisa se consertar isso. Houve houve um estrago muito grande nessa distância, nesse distanciamento. Houve um estrago muito grande quando Adão e Eva teve que se afastar de Deus, do Pai, tiveram que sair daquele jardim do Éden. Houve um estrago muito grande e alguém tinha que pagar aquilo. Alguém tinha que pagar o preço para que tudo se voltasse novamente segundo a criação de Deus, voltasse ao prumo novamente, voltasse a ser alinhado novamente o plano, voltasse a ser alinhado novamente. Amém? E quem entrou nesta história para pagar o preço? Fala assim comigo, Jesus Cristo de Nazaré. Ele que entrou na história, ele que entrou ali na história para pagar o preço do carro batido, do preço de termos sido ali levados longe da presença do Pai. Então, quem pagou por nós esse preço foi Jesus Cristo de Nazaré, que é Deus, amém? Outra pergunta também que as pessoas fazem quando nós estamos evangelizando: por que Cristo precisou morrer? Que tipo de justiça é essa que faz de um inocente, de alguém que não tinha pecado, né? Que não tinha culpa nenhuma, pagar o preço em nosso lugar? Como nós falamos, havia a necessidade de se pagar este preço, de se pagar aquilo que foi destruído, que foi machucado, que foi retirado.
né, que foi roubado, a comunhão que nós como humanidade tínhamos com Deus tinha sido roubada. Então alguém precisava pagar o preço. E por que Deus? Porque Jesus Cristo, que era Deus em culpa nenhuma, teve que morrer em nosso lugar. Antigamente, quando os filhos dos servos, né, dos senhores feudais, né, eles estudavam, eram disciplinados. Quando os seus filhos ali, naquela época dos tempos medievais, né, quando a criança da família real, ela tinha que ser punida, ela tinha que ser ensinada, sabe o que eles faziam? Eles pegavam um escravo que estava sob a sua custódia e eles amarravam aquele escravo no tronco e eles açoitavam aquele escravo e colocavam aquela criança para olhar aquele escravo sendo açoitado. E aí eles diziam para ele, olha, você está ouvindo, você está vendo lá? Aquele lá é um bode expiatório, aquele lá é um escravo. Ele está sendo machucado por sua causa. Ele está sendo machucado porque você errou, você desobedeceu, você fez coisa errada. E aquele homem, aquela mulher está sendo ali açoitado por sua causa. Eu quero te perguntar uma coisa. Esse tipo de disciplina não funciona. E nunca funcionou, né? Nunca funcionou, porque nós não vamos aprender algo simplesmente olhando o outro pagar um preço. Mas com Jesus foi totalmente diferente. Jesus Cristo, ele não era um bode expiatório, ele não era uma pessoa que simplesmente Deus pegou para poder subir naquele madeiro, naquela cruz e ser açoitado e ser morto e ser moído pelas nossas transgressões, simplesmente porque ele foi um escravo ou foi um bode expiatório. Não, queridos. Jesus, como eu disse, era Deus, era o Verbo encarnado. Então, o que Deus fez para consertar essa história? Eu mesmo, a minha essência, eu mesmo. Não foi a mim que eles me desobedeceram, não foi a mim que eles transgrediram a minha lei, não foi a mim que eles me fizeram mal. Então, eu mesmo, a minha essência vai descer nesta terra e vai pagar o preço de sangue. Deus mesmo se colocou naquela cruz através de Cristo, através do Filho de Deus, de Cristo, para morrer por nós. Amém? Em nome de Jesus. E Deus, ele pagou a sua dívida para nos dar, em nome de Jesus, para nos dar a redenção em nome de Jesus dos nossos pecados. Amém? Você está aí comigo? Em nome de Jesus? Então, quando falarmos sobre Cristo, nós vamos falar que Deus é Deus encarnado. Amém? Nós vamos falar que Cristo morreu como nosso substituto. Amém? E vamos falar que Cristo oferece o seu perdão como presente. Amém? Ele oferece a nós como presente. Amém? Ok? Tá tudo bem aí? Tá tudo jóia? Dá para entender tudo certinho? Amém? Glória a Deus. Vamos lá no ponto 4 de Deus. Vamos falar de nós, vamos falar de Cristo. E o quarto ponto, vamos falar de você e eu. Amém? Glória a Deus. Então vamos lá. Primeiro ponto, você e eu temos que decidir. Ou seja, ninguém fica de... Tem que haver uma decisão. Fala assim comigo, decisão. Amém? Então em João capítulo 1, versículo 2. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos de Deus. Então, para aqueles que receberam Cristo, Deus deu poder para sermos feitos diante dele, filhos dele, aos que creem no seu. João capítulo 1, versículo 12. O presente
Amém? Jesus está sendo oferecido às nações. Jesus está sendo oferecido às pessoas. A presença de Deus, Deus está sendo oferecido às pessoas. Amém? Como realmente um dom, um presente para sermos feitos filhos de Deus e termos novamente acesso a Ele. Temos que decidir aceitá-lo. Amém? Eu quero dizer algo que é importante. Cuidado com isso. Atividade religiosa não faz uma decisão. Muito tempo, sabe? As pessoas estão muito tempo na igreja, conhece você, conhece a igreja, se dá bem com todo mundo. Sabe aquela pessoa que passa sempre nas casas, passa sempre na frente da igreja. Oi, tudo bem? Conhece o pastor, conhece a pastora, conhece tal, mas ele nunca decidiu. Ele nunca declarou por Jesus. Então há uma necessidade para que venhamos ser filhos de Deus, decidir por Jesus. Amém? Ô glória, pastor Josiel tá passando aí atrás, dá um oizinho para todo mundo. Glória a Deus, Deus é bom. Amém? Voltou. Caímos um pouquinho e voltamos, amém? Não deixe que essas pessoas simplesmente se conecte com vocês, estejam num congresso, estejam na igreja, estejam numa atividade e que eles nunca aceitam Jesus. Quando vocês forem evangelizar na rua, quando vocês tiverem a oportunidade de falar de Cristo para uma pessoa, não deixe de chegar a este ponto. Porque às vezes você faz todos os pontos, você fala tudo certinho para a pessoa, você fala da obra redentora de Cristo na sua vida, do amor de Deus, você fala da obra de Deus, você fala da importância da cruz, você fala de tudo isso para a pessoa, mas se a pessoa não decidir aceitar Jesus em sua vida, não vai adiantar nada. Então é importante, amém? Claro que há processos, amém? Às vezes essa pessoa, ela vai ouvir a mensagem com você, amém? E se você tiver oportunidades de continuar com ela, há um processo para isso. Mas se você tiver oportunidade de fazer esta pergunta, amém? É imprescindível. Lá em Mateus capítulo 7, versículo 21 até o 23, Jesus fala muito claro. Não adianta, nem todo mundo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas é aquele que faz a vontade, né, do Pai que está nos céus. Então é este que vai entrar nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em seu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? Em teu nome não fizemos maravilhas? Né? Então, atividades, trabalhos, isso não envolve uma decisão. Tem que haver uma decisão. E após uma decisão, existe a palavra conversão. Amém? Quando há uma conversão, a pessoa estava deste lado, ela gira, né? E ela vai totalmente para um lado diferente daquilo que ela estava. Amém? Então há uma conversão na sua vida, nos seus pensamentos, nos seus desejos. Amém? Versículo 23. E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, porque praticais a iniquidade. Então, em nome de Jesus, é muito importante para que venhamos, quando falarmos de Cristo para as pessoas, falarmos desta importância de aceitar a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Eu quero te ensinar hoje a fazer uma oração
que ela é sucinta, mas é uma oração que inclui todas as coisas que precisamos para que a pessoa não fique de fora da glória de Deus, da vontade de Deus, e o diabo não atrapalhe a sua decisão. Então a oração é essa: Senhor Jesus, né? A pessoa vai repetir junto com você: Senhor Jesus, Cristo de Nazaré. Ou seja, você está falando do nome, do sobrenome e de onde ele veio. Por que isso, pastora? Porque existe muitos Cristos, entre aspas, sendo pregados hoje em dia, né? Existe muitos Cristos em vários lugares sendo pregado e dizendo que é simplesmente um profeta, foi um bom homem, foi um santo. Eu posso dizer que o verdadeiro Cristo e Jesus, o verdadeiro Jesus, é aquele que está na Bíblia, que está elencado na palavra de Deus, que está descrito na palavra de Deus. Então, quando nós fazemos essa oração, Senhor Jesus Cristo de Nazaré, nós estamos dizendo de onde ele veio, quem ele é. Amém? Então, nós falamos assim: Senhor Jesus Cristo de Nazaré, o Filho do Deus Altíssimo, né? Então, nós já estamos dizendo quem é esse Jesus. Esse Jesus não é obra de uma carne, ele não foi homem, humano, ser humano, ele é Deus, amém? Em nome de Jesus. Então, Senhor Jesus Cristo de Nazaré, o Filho do Deus Altíssimo, que morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou. Este é o meu único Senhor e Salvador da minha vida. Amém? Ou seja, você está falando da obra redentora de Cristo, né? Ele é Filho do Deus Altíssimo, ele morreu naquela cruz e ele ressuscitou ao terceiro dia, amém? Para sermos vivos, para estarmos vivos, amém? E aí você pode também continuar fazendo esta oração: Senhor Jesus, escreve o meu nome no livro da vida, porque Deus tem um livro, amém? E neste livro está escrito o nome de todos os seus filhos. Então escreve o meu nome hoje no livro da vida e me perdoa por todos os meus pecados. Em nome de Jesus eu faço essa oração e esta confissão. Amém. Amém? Então, esta oração é uma oração que engloba tudo aquilo que falamos até agora. Fala que Jesus é Deus, que Jesus morreu, que ao terceiro dia Jesus ressuscitou para nos dar vida. Falamos que Deus Pai é um Deus que entregou o seu Filho por amor para a redenção dos seus filhos. Fala que Deus escreve o nosso nome no livro da vida, porque Ele nos tem como filhos, amém? Em nome de Jesus. E que também o Senhor perdoa os nossos pecados. Então, é essa a segunda coisa que nós vamos falar quando falarmos de mim e de você. Precisamos confessar os nossos pecados a Cristo. Amém? Se nós não confessamos os nossos pecados a Cristo, se nós não confessamos os nossos pecados a Deus, você vai acumulando um monte de tranqueira em sua vida, um monte de sujeira, de iniquidade na sua vida. Lembra que lemos logo no início, o salário do pecado é a morte. Então, a Bíblia diz que todos nós pecamos. Aquele que diz que não peca é mentiroso. Mas o servo de Deus, o filho de Deus, ele não vive na prática do pecado, amém? Se ele tem um deslize, se ele peca em alguma coisa, ele pede perdão dos seus pecados, amém? E aqui diz, nós temos que pedir perdão, né, dos nossos pecados e aceitá-lo como nosso Senhor e Salvador.
Amém? Porque o Jesus começa a ser o seu Senhor e o Salvador da sua vida. 1 João 1,9 fala disso. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Amém? Então, em nome de Jesus, a primeira coisa que nós temos que falar é que precisamos ali aceitá-lo, tomar uma decisão. A segunda coisa, precisamos confessar os nossos pecados e precisamos aceitar Jesus como nosso Senhor e Salvador. O Instagram tá terminando aí, mas a gente já volta, tá bom? Em nome de Jesus, aguarda aí. E a terceira coisa que precisamos falar, em nome de Jesus, glória a Deus. Vamos ali estar conectando novamente o Instagram. A terceira coisa que nós vamos ter que falar é que o resultado é uma transformação espiritual operada pelo Espírito Santo. A partir do momento que fazemos isso, a obra restauradora do Espírito Santo vem dentro de nós. Então há uma transformação espiritual em nossas vidas, amém? Em nome de Jesus. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, fala disso. Assim que, só um minutinho que eu vou colocar aqui, para que todos possam, oh glória, Deus é bom, amém? Deus é bom. Estamos novamente juntos. Então, recapitulando, a terceira coisa é que o resultado é uma transformação espiritual, amém? E operada pelo Espírito Santo. Então, o Espírito Santo vem dentro da pessoa e começa a haver uma transformação. Em 2 Coríntios, capítulo 2, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7, fala assim: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Oh glória, Deus é bom. Eis que tudo se fez novo, amém? Em nome de Jesus. A Bíblia diz aqui que quando temos ação poderosa do Espírito Santo de Deus, nós somos transformados, restaurados, amém? E nos tornamos uma nova criatura. Amém? Glória a Deus. Então, recapitulando, por que eu estou dizendo isso? Porque depois eu vou deixar disponível através do WhatsApp, que você só vai me dar um oizinho no WhatsApp e eu mando para você, um material para você contar a sua história. E você vai ter ali um gráfico para contar a sua história, contar a história de Cristo da maneira como estamos falando. Primeiro falando de Deus, depois falando de nós, depois falando de Cristo e depois falando de você e eu, né? Das decisões que precisamos tomar. Todos esses pontos são importantes, amém? Mas eu quero te apresentar para aqueles que precisam hoje, e é importante isso, duas maneiras que você pode falar com as pessoas de Cristo, né? Dependendo da pessoa, você pode usar uma ou usar a outra. Mas é importante que você aprenda as duas, né? Às vezes as pessoas falam assim: ah, pastora, eu não sei nem por onde começar. Então hoje você vai aprender como começar. Amém? Então nós vamos hoje aprender apresentando o Evangelho, fazer versus o feito, tá bom? Então fazer versus X feito. Isso aqui é um nome, né, que deram, né? Então, você gostaria de saber a diferença entre religião e cristianismo? Você gostaria de aprender sobre a diferença do que é ser um cristão verdadeiro e do que é ser um religioso? Porque às vezes as pessoas dizem assim para nós: ah, eu não quero, eu não me dou muito bem na sua religião. Aí você pode entrar dizendo: o que eu creio não é uma religião.
O que eu creio é em Cristo. E aí você pode dizer para ela: você quer saber a diferença do que é ser um cristão e do que é ser uma pessoa religiosa? Então você pode começar assim, falando sobre religião. A religião é o fazer. A religião é o fazer, ou seja, as pessoas elas tentam alcançar Deus, alcançar a sua bondade, alcançar o seu acesso através de fazer boas obras, através de fazer boas obras aos necessitados, de fazer sacrifícios, de fazer sacrifícios até com seu próprio corpo, né? E isso não é suficiente para agradar a Deus, porque a palavra de Deus diz que o Senhor está mais desejoso do nosso coração, da nossa obediência, do que em sacrifícios. O problema é que jamais vamos alcançar, né, aquilo que Deus é com as nossas obras. Nada é suficiente que nós venhamos a fazer que venha alcançar aquilo que Deus é. A Bíblia diz que nós nunca faremos o suficiente. Lembra lá no texto de Romanos, capítulo 3, versículo 23? Romanos 3, versículo 23 diz assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então nós estamos separados de Deus. Nada daquilo que venhamos a fazer com as nossas obras, a fazer com as nossas vontades, com os nossos sacrifícios, vai atingir, entre aspas, o perdão ou a gratidão de Deus ou a bênção de Deus sobre as nossas vidas. Já estando em Cristo, crendo em Cristo, o cristianismo significa o feito, não o fazer, mas o feito, ou seja, Cristo se fez por nós. Cristo fez o que nunca poderíamos ter feito. Ele fez em nosso lugar. Cristo, ele viveu uma vida perfeita. Ele veio a este mundo, ele viveu uma vida perfeita, uma vida que não poderíamos viver, mas ele morreu naquela cruz para pagar os nossos erros, para pagar em nosso lugar. E aí o que nós podemos dizer para aquela pessoa? Muitas pessoas, elas querem alcançar a Deus por aquilo que dão, por aquilo que têm, por aquilo que oferecem. E aí naquele momento você pode dizer: não basta saber só dessas coisas. Nós temos que desejar que Deus se faça em nós, que Deus faça ali aquilo que Ele cumpriu naquela cruz em nossas vidas. Então, naquele momento, você pode dizer para Ele: isso faz algum sentido para você? Você quer realmente que aquele sacrifício seja sobre a sua vida, que você possa estar se juntando a Deus, se aproximando de Deus através de Cristo, pela obra que Ele fez em sua vida? Então é importante, lembra que eu disse para vocês que todas aquelas fases, é importante dizer que nós temos um Deus de amor, que nós temos um Deus que foi santo, que um Deus que é justo, por isso Ele ofereceu Cristo para estar em nosso lugar, que nós estávamos longe de Deus por causa do nosso pecado, mas que por causa de Cristo, Ele nos vivificou e nos trouxe novamente a comunhão com Ele, mas que em tudo isso nós precisamos aceitá-lo, aceitar esse sacrifício, né? Porque cristianismo já é feito, né? Não precisamos fazer nada, não precisamos fazer nenhuma obra, não precisamos dar dinheiro, não precisamos fazer coisas, já está feito. Então você faz essa pergunta: você quer aceitar esse sacrifício? Você quer aceitar este amor? Você quer aceitar essa redenção? E aí a pessoa
faz aquela oração com você, aquela oração que eu te ensinei. A outra forma de nós estarmos evangelizando é fazer a representação da ponte, né? Estávamos de um lado da ponte, né? E Deus estava do outro lado da ponte. Mas aquela ponte no meio que ligava entre eu, né, ou você e Deus, aquela ponte caiu. Aquela ponte caiu por quê? Porque estávamos longe de Deus, estávamos afastados de Deus, então aquela ponte caiu, né? Então nós podemos falar, por que aquela ponte caiu? Porque nós nos rebelamos, lembra que eu disse? Nós nos rebelamos, nos afastamos de Deus, o salário do pecado é a morte, mas Deus não permitiu que viéssemos morrer, que viéssemos ficar longe de Cristo. E aí o que Deus fez? Deus enviou o seu único filho, né? Para morrer em nosso lugar, né? Se oferecer como sacrifício naquela cruz em nosso lugar, pagar o preço por nós. E a partir deste momento, a ponte começou a ser construída, né? Então a cruz começou, a parte ali da cruz começou a ser construída. Então começou a ter um novo acesso, né? Um novo acesso para chegarmos até Deus, chegarmos até Ele, chegarmos até o Pai, amém? E aí, por causa deste acesso maravilhoso que foi através de Cristo, da obra redentora da cruz de Cristo, o que aconteceu? Nós pudéssemos ir até Jesus. Mas aí você vai chegar para a pessoa e vai fazer a pergunta. Lembra que eu disse? Precisa de uma decisão. Todas as pessoas precisam decidir querer Cristo, decidir e depois confessar e pedir perdão dos seus pecados. Então, antes que essa pessoa atravesse a ponte, para que ela possa passar para o outro lado, você diz para ela, você quer aceitar esse acesso? Você quer aceitar esse sacrifício, aquilo que Cristo fez por sua vida, né? Então faça essa oração comigo. Então a pessoa repete novamente essa oração com você, você abençoa aquela pessoa, a pessoa pede perdão pelos seus pecados, porque ela já entendeu quando você explicou que o salário do pecado é a morte e precisamos estar livres dos nossos pecados para poder viver com Cristo, amém? E é importante confessar Jesus como nosso único Senhor e Salvador. A partir deste momento, essa pessoa começa a passar pela ponte e começa a ter novamente acesso ao Pai, amém? E aí você faz essa pergunta para ela, né? Você quer aceitar Cristo? É importantíssimo isso, falarmos disso para as pessoas, amém? Queridos, cada pessoa é uma pessoa. Como eu disse desde o início das lives, desde o início, quando falamos sobre como iniciar uma conversa espiritual, como construir um relacionamento com pessoas. Hoje nós temos a internet, hoje nós podemos fazer lives, hoje nós podemos acessar as pessoas do outro lado do mundo, hoje podemos fazer amizades através da internet, mas tudo isso é relacionamento que fazemos para poder levar essas pessoas para Cristo, amém? Então, em nome de Jesus, que nesta tarde você venha aprender e depois eu vou pedir para que você entre neste número que eu vou deixar também na publicação do vídeo, que é nesse WhatsApp, e eu vou te mandar o material para que você tenha, para que você escreva a história de Cristo e vai fazer aquela atividade com outra pessoa. Quinta-feira passada, eu ensinei você a escrever sobre a sua história. E a atividade que eu enviei para as pessoas que me pediram
tinha lá para você estar com a sua dupla, com outra pessoa, e aquela pessoa ia te avaliar se você estava contando certinho, se você estava contando de uma maneira clara. E eu disse que você tinha que contar a sua história em 5 minutos. A história de Cristo nós temos que contar também no máximo em 5 minutos. Em 5 minutos a pessoa ela tem atenção no que você está dizendo, ela frisa tudo aquilo que você disse, ela consegue guardar versículos chaves ou palavras chaves que você disse a ela e ela consegue entender esta palavra muito rápida. Quando você pega a ilustração da ponte e você treina essa ilustração, você consegue realmente falar da obra da salvação, de estarmos de um lado e Deus do outro, até o fato de Cristo construir a cruz, o acesso para nós e estarmos passando por essa ponte e chegando até o Pai. Você consegue contar essa história em 5 minutos para as pessoas. Queridos, nós precisamos hoje sermos sucintos, claros e sermos diretos com as pessoas. Quem é Cristo? Escuta, eu não sirvo a religião, eu não sirvo a uma doutrina, eu não sirvo a dogmas, eu sirvo a Cristo. E eu quero hoje te explicar quem é Cristo. Eu quero te explicar o que é o cristianismo. E você vai começar a falar que as obras da religião é o fazer. É o fazer, são as obras, e nós nunca vamos alcançar o favor de Deus com as obras, mas cristianismo, servir a Cristo, é o feito, ou seja, Cristo já fez em nosso lugar, Ele se tornou sacrifício em nosso lugar, Ele é aquele que pagou o conserto do nosso carro, como falamos anteriormente na ilustração. Ele é aquele que se colocou no nosso lugar, como Deus, Ele se colocou no nosso lugar para pagar o preço do estrago, do pecado e da separação que tivemos diante do Pai. Em nome de Jesus, eu quero orar nesta tarde e eu quero, em nome de Jesus, orar para que o Espírito Santo te capacite nesta tarde, em nome de Jesus, e venha trazer sobre a sua vida um novo tempo da ação do Espírito Santo. Um novo tempo de clareza nas suas palavras, um novo tempo de convicção. Sabe, queridos, as pessoas, elas falam bem de Cristo quando elas são convictas daquilo que elas creem, daquilo que elas estão vivendo. E eu quero chamar um coração de evangelista sobre o seu. Eu quero chamar, em nome de Jesus, uma convicção naquilo que você crê, naquilo que você vive, para que as suas palavras sejam palavras de vida e palavras contundentes de vida. Pedro, quando ele estava com os outro discípulo ali à porta do templo, ali um mendigo, ali ele estava cego e ele pediu ajuda para Pedro. Pedro disse para ele: eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas aquilo que eu tenho eu te dou. A ti eu te digo, levanta e anda. Volte novamente ali a exercer a sua saúde, a estar sarado. E aquele homem ali voltou novamente ao seu estado original. Em nome de Jesus, vamos operar sinais, prodígios, maravilhas, vamos ver os milagres de cura e libertação na vida das pessoas, quando as nossas palavras forem palavras convictas de fé, quando as nossas palavras forem condizentes com a nossa fé, quando as nossas palavras forem palavras daquilo do que verdadeiramente vivemos. Amém? E acreditamos. Em nome de Jesus. Então, em nome de Jesus, nesta tarde,
Eu começo a profetizar na sua vida, em nome de Jesus, um novo tempo da ação do Espírito Santo. Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, venha sobre cada vida, sobre cada pessoa que está assistindo esta live agora, que vai assistir essa live depois, que vai ouvir a palavra redentora e salvadora da tua palavra. Pai querido, em nome de Jesus eu te peço que venha agora, Senhor, o gozo do Espírito Santo, a glória do Espírito Santo, a saúde do Espírito Santo, a sabedoria do Espírito Santo e um novo tempo, em nome de Jesus, de vitória sobre eles. Alcance no impossível. Pai querido, que a palavra deles seja uma palavra contundente de Cristo, que eles venham a ser tão convictos da sua fé, daquilo que Cristo fez em suas vidas, quando eles escreverem sobre as suas histórias, que eles se lembrem daquilo que Cristo fez em suas vidas, que eles se lembrem do momento que eles disseram: Senhor, eu te aceito como meu Senhor e como meu Salvador. Que eles se lembrem do momento e da sensação de receberem o Espírito Santo em seus corações. Que eles se sintam ali, em nome de Jesus, capacitados para este novo tempo de sinais, de prodígios, de multiplicação e de milagres, oh Pai querido, em toda a sua existência. Em nome de Jesus, Pai querido, nos ensine a propagar um Deus simples, um Deus de amor, um Deus puro, um Deus santo, um Deus justo, um Deus, Senhor, que nos criou para reinar. Não um Deus de dogmas, não um Deus doutrinário em tradições que muitas vezes as leis subjugam o seu amor. Pai querido, em nome de Jesus, que venhamos a viver, Senhor, a Tua palavra na Tua essência e na Tua verdade. Capacita-nos neste tempo e nesta década, Senhor, a nos apropriar da sua palavra, sermos mais, Senhor, conhecedores da sua palavra e colocarmos a sua palavra em ação em nossas vidas. Que as nossas reações, que as nossas vidas sejam condizentes com aquilo que falarmos, com aquilo que evangelizarmos, com aquilo que ensinarmos e com aquilo que venhamos a falar da palavra de Deus. Seja assim, Senhor, para a Tua honra, Senhor, para a Tua glória, para o Teu louvor. Eu te louvo, oro e profetizo nesta tarde o novo de Deus e uma nova unção sobre as suas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Glória a Deus por isso. Em nome de Jesus, que você hoje que está ouvindo esta live e assistindo, aceite a Senhor Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador. Não fique longe desse Jesus, nunca se afaste dele. Faça essa oração que eu fiz nesse vídeo. Repita várias vezes se você quiser na sua casa, em nome de Jesus. Coloque a mão no seu coração, repita de voz alta e peça para que o Espírito Santo venha em nome de Jesus a te dar direções, novas, a te dar direções novas no seu caminho agora, na sua trilhagem agora, no seu caminhar com Cristo agora, em nome de Jesus. Amém? Semana que vem, olha aí, eu já estou virando a semana. Quinta-feira nós temos um tema muito importante. Quinta-feira nós vamos falar sobre cruzando a linha da fé. Nós vamos juntar tudo aquilo que aprendemos até agora e nós vamos ajudar as pessoas a cruzar a linha da fé. Amém? Em nome de Jesus. A cruzar a linha da fé.
Você vai ter oportunidade de ver nos olhos dessas pessoas Cristo nelas. Você vai ter oportunidade de ver crianças, jovens, adultos, já idosos, aceitando a Jesus, cruzando a linha da fé e ver um novo olhar, ver uma nova vida nos seus olhos. Você vai ter esse privilégio de ser um instrumento nas mãos de Deus para levar as pessoas novamente pertinho dele. Aquelas que estavam longe vão voltar a estar perto dele, através da sua vida, através dos teus ensinamentos, em nome de Jesus e da tua oração. Nós vamos aprender isso. Cruzando a linha da fé. Próxima live, quinta-feira, agora dessa semana, às 17 horas. Eu te convido a estar comigo. Traga outros visitantes, traga outras pessoas para assistir essa live. E se você quiser, e eu sei que você quer, os materiais desta live, é só me dar um oizinho no WhatsApp que eu te envio, amém? Para que você faça os exercícios em casa e treine, se prepare para essa década gloriosa, para a glória de Jesus e para a ação do Espírito Santo, amém? Glória a Deus! Beijo, queridos, te amo em nome de Jesus, que você seja uma nova criatura e faça de outras pessoas novas criaturas também, porque Cristo está em nós, amém? Beijo, amo vocês, tchau!